desconto nisso, sabe? Que eu pudesse sair para ajudar, ter um custo para ajudar a minha mãe financeiramente, para que ela não pudesse ir trabalhar. Essa era a minha cabeça, não era nem tipo jogar num time ou comprar coisas para mim, era só que minha mãe não precisasse trabalhar, porque eu acho que a dor da mulher, a gente tendo empatia de se colocar no lugar da outra também, automaticamente a gente sente junto, sabe? Tem que ser uma luta diária, não só, que nem eu falo para as gurias do futebol, nós mulheres precisamos se unir, essa é a verdade. Salve, salve, moçada do esporte, ao tempo todo aqui na Casa da Terra Vermelha para mais uma entrevista. Não é simplesmente a número 60, a número 62, não, nada disso. É uma entrevista que de minha parte funciona como um pedido de desculpas, porque eu não dei a atenção que deveria ao esporte que essa moça pratica, ou às modalidades que ela pratica. Eu olhava, por mais que, claro, nos anos 80, quando a Abel surgiu no Inter e eu Colorado, eu tinha o pôster da Abel, eu acompanhava o futebol feminino, mas era a Abel e mais uma ou duas, assim, que tinham uma técnica, e eu achava que aquilo não era para as gurias. E estou aqui me desculpando, então, e essa entrevista serve para isso, por isso estou super feliz. Kellen de Moraes, a artilheira do elite do futsal, que nos atende aqui. Essa história começa quando para ti? Te chateia assim ouvir eu falar sobre isso, que eu não acreditava no futebol feminino, ou tu ouve isso todo dia? Não, isso é uma realidade diária que a gente vive, né? Tu não vai ser o primeiro nem o último a falar isso pra gente, né? Isso a gente encontra isso diariamente, né? Nas modalidades aí, não só do futebol, né, mas também do esporte feminino, né? Mas eu superei. Não, você tá perdoado agora, tá tudo certo. Cara, agora não, mais sim. se me dizer que é colorado. Sim. Ah, então tá tudo certo. Tu também. Claro. Claro, ela disse, só podia, né? Desculpe te perguntar qual é o teu time. Kellen, quando começa isso, tu tem memória, lembrança, indo pro colégio e daí... Sim. O intervalo era chutar o que tinha na frente, que nem qualquer guriazinha, ou nem tantas da época. Na verdade, assim, eu sempre falo que o futebol feminino me salvou, né? Eu tenho isso. Hoje eu tô com 28 anos e continuo falando que o futebol feminino me salvou, né? Na verdade, entrou o processo do futebol feminino na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade. Na verdade, eu não sabia o que era o futebol feminino, não sabia o que era a modalidade do esporte, né? Não sabia o que era a mulher, né, no esporte, né? Eu sei que eu passava por uma dificuldade bem complicada no meu lar, dentro da minha casa, né? Então eu escutava muito, assim, do meu vizinho, que ele tinha um rádio, eu escutava, não sei se era rádio gaúcho, o que, sempre dos jogos que faziam as narrações, né? E como eu passava por uma situação complicada dentro da minha casa, o que tirava o meu foco da minha dificuldade era escutar sobre esporte, escutar sobre o futebol. Né? E eu sempre, desde pequena, colocava que eu queria ser uma atleta oficial. Eu não falava profissional porque eu nem sabia o que era isso. Mas eu via que eles falavam sobre, às vezes, os campos oficiais que tinham. Então, eu achava que uma atleta precisava ser uma atleta oficial. Né? Então, a minha busca de jogar futebol era como se o futebol me salvasse. Porque, como eu passava por uma situação complicada, né, dentro da minha casa, eu queria, de alguma maneira, poder sair daquele ambiente, né? Então, eu ouvia que, teve pelo rádio, né, tinha um campeonato lá em tal lugar, e eu pensava, nossa, eles viajam bastante, eles vão embora, então talvez se eu fosse uma jogadora oficial, eu poderia sair daqui, né? Então, assim, meu início foi assim, eu tinha na minha cabeça, eu tinha 5 para 6 anos na cidade, como eu disse, eu não sabia o que era o futebol feminino, Sim. Eu não tinha uma bola, não sabia nem como praticava isso, né, eu só ouvia pela rádio. E na minha cabeça, com 5 anos, era que eu pudesse ir embora ali naquele momento, jogar aquele futebol, né, o oficial, ir embora, ganhar dinheiro, porque eles falavam dos clubes grandes que tinham, né, que tinham condição financeira. E a minha cabeça era que eu pudesse sair, ganhar dinheiro, voltar para minha casa, assim eu ajudasse a minha mãe financeiramente, onde que minha mãe não precisasse sair de casa para me deixar sozinha, né. Então, minha cabeça era que eu pudesse sair, jogar bola, ganhar dinheiro para voltar para casa, ajudar minha mãe
minha mãe não saindo para trabalhar, assim, ela ficava comigo em casa, assim, para me cuidar, para não acontecer o que acontecia quando eu era mais menor de idade, né? Então, como eu não tinha bola, eu ouvia aquelas coisas, eu ficava chutando pedrinha na frente de casa, por causa que aquilo era uma maneira de que... Mas não tirou a ponta do dedão. Mas direto. Nem tênis a gente tinha aquele tempo, né? Chutar como. E daí eu comecei. Eu lembro que a minha primeira bola que eu fiz era uma bola que eu fiz de sacolinha. Eu não tinha bola, a gente não tinha condição também, né? Minha mãe, sacolinha de mercado mesmo, branca. Eu colocava minhas roupas dentro, assim, e ficava chutando. Imaginando eu poder ir embora dali, sabe? Sair daquele pesadelo que eu vivia sem saber a mínima ideia o que seria isso, né? Embora, eu lembro que isso toca bastante a minha vida, porque cada vez que eu chutava aquela sacolinha de roupa, era todos os sonhos que eu tinha, né? Às vezes as roupas voavam, assim, eu lembro que eu era pequena e chutava e voava aquelas roupas, assim, e eu tinha aquele sonho de ir embora, né? Eu jogar, ser oficial, uma jogadora oficial, ir embora, ajudar a minha mãe, né? Essa era a minha cabeça quando eu era pequena, ajudar a minha mãe para que assim ela ficasse comigo em casa, né? E automaticamente ela ficando comigo, ela me cuidaria ao ponto de que coisas não aconteceriam ruins para mim, né? Essa era a minha cabeça. Então foi passando o tempo, todo o meu processo ali até os 9, 10 anos foi chutando aquela sacolinha de roupa. Depois, com o tempo, quando eu podia assim sair de casa, eu brincava com os meninos na rua ali, e existia já o preconceito ali também, por causa que menina não pode jogar futebol, né? Isso é para homem, mulher é o sexo frágil, não pode. Eu lembro que, tu pode jogar, mas se tu ir no gol, senão tu não pode. E daí automaticamente eu jogava melhor que os meninos, então tu não vai jogar também, né? Tu já era goleira, aquela que sabia jogar com os pés. Né? Ficava feio uma menina jogar mais que os meninos, né? E eu lembro que quando eu tinha 11 anos, o meu pai, ele sempre juntava papelão, latinha, e ele encontrou uma bola furada no lixo. Ele trouxe aquela bola assim dentro de um saquinho, de uma caixinha. Eu vou te dar um presente esse ano. E eu falo pra ti que é o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Ele trouxe aquela bola murcha, furada, só tinha a capa da bola. E eu lembro que ele me deu uma calça dele, a gente rasgou toda a calça, fez retalho, botemos o retalho de caderno que a gente tinha e a gente costurou. Foi a melhor bola que eu já recebi na minha vida. Então eu comecei meus treinos ali, dos 6, 7 anos até os 10, chutando aquela sacolinha de roupa. Depois eu comecei e ganhei aquela bola do meu pai, que foi o melhor presente que eu tenho, né? Que meu pai é um ser humano incrível na minha vida. E depois ali começou, né? A partir dos 12 anos, que eu, na escola ali, que começaram, né? Ainda assim, na escola não era muito falado da mulher jogar. Menina vai jogar vôlei, os meninos jogam futsal. E eu era aquela, não, eu quero jogar futsal. Eu não quero ficar no vôlei. E ainda não tinha muito aquilo da menina ir pro futsal ali. Menina pega as bolas de vôlei e os meninos vão pro futsal, né? E eu ficava naquela luta ali, que eu queria jogar ali com os meninos da escola, futsal. Tu vê, isso é muito curioso, porque esses dias atrás, se tu tem 28, isso é ano 2000, em 1985 não. Que eu tava lembrando da Bel. Sim. Né? Foi esses dias. Recente, não é assim de muito Tu tempo. faz parte dessa geração que precisa provar pro Luiz que pode jogar futebol e eu lembro, eu sou futsal. Até semana passada eu tava conversando com a minha primeira professora do Jerix, a Antônia. A Tonha. A Tonha é maravilhosa. Foi ela brigou que... também muito. Briga, né? Segue lutando. Sim, sempre tá na luta. O que vocês conversaram? Sobre essa gratidão que eu tenho por ela, porque querendo ou não, foi ela que me mostrou o que era o futebol, assim, dessa maneira, sabe? O que era botar um uniforme de jogar bola, as regras do futebol, né? O que é uma mulher jogando, os campeonatos. Foi ela que ela começou a me dar a educação física, viu? Tu pode jogar com os meninos, vai jogar com os meninos. A gente não tinha meninas suficiente pra jogar, então pode ir ali jogar com os meninos, sabe? E às vezes jogava melhor com os meninos. Tinha habilidade. Isso, daí que ela começou. Eu tinha também minha outra colega, a Maikele, que joga comigo também. A gente joga 16 anos junto, a gente desde o Jergues jogou bola. Na verdade, foi a Tonha que encontrou a gente ali, né? Na escola a gente estudava no Emil Glitz, né? Foi todo o nosso processo ali. Então foi ela que achou a gente ali do Jergues e a gente foi desde o Mirim, né? Treinando, e é isso que eu falo, ela que chegou e me apresentou realmente, assim, né? Depois a gente encontrou a Marli por aí nos... Joia. Kellen, só para não ir adiante e deixar essa parte que, né, mesmo que dolorosa, ela é importantíssima nessa tua vida. Que tu falou, tu começa falando de dificuldade, depois tu fala em pesadelo. Sim. Que dureza era essa da vida, era de não ter recurso, ficava sozinha horas e horas em casa,
Pode falar um pouco disso? Na verdade, assim, é uma situação bem delicada mesmo, assim, mas hoje eu sou bem aberta para falar sobre isso, né? Eu passei, na verdade, ali, por isso que eu falo que o futebol vem me salvando, né? Porque na minha adolescência também me salvou muito tempo, porque ali começam os conflitos, né, da adolescência, né, da questão, por que eu passei por isso, porque ninguém me cuidou, porque, sendo resumidamente, eu sofri um abuso dentro da minha casa, essa é a verdade. Então é pesado falar sobre isso, mas é uma realidade que muito acontece ainda. E não só com quem é criança. Eu tenho uma história mais frente para contar, atletas que jogam profissionalmente também passam por isso. Infelizmente, não só o feminino, muito mais, mas se tu fizer uma pesquisa aí, escolinha de base de menino passa por isso também, infelizmente. Muito mais as mulheres, porque infelizmente a gente é vista como um comércio, como sexualmente, né? Essa é a verdade. Então, hoje eu consigo olhar para você e falar sobre isso. Mas algum tempo atrás eu não consegui. E é normal, sim, eu tô me segurando aqui para não chorar, mas é impossível não sentir. Porque o que eu te falo agora é como se eu tivesse vivido há 1 hora atrás. Tu nunca esquece. Mas são esses processos da dificuldade que hoje eu tô aqui. Se não fosse isso que aconteceu, e com certeza muita força que... Eu acredito que a gente precisa ter uma força que vem de Deus e Jesus, que isso é muito importante na nossa vida, porque pra gente vencer algumas coisas... eu falo muito da saúde mental também, sabe? A gente precisa ter uma fé inabalável sobre isso, sabe? Então, como eu te falei da questão de quando eu tinha os 5 anos, que quando aconteciam as coisas que me machucavam ali dentro da minha casa, eu focava em que daqui a pouco eu ia sair daquela casa, eu ia ali pra fora, chutar aquela pedrinha, pegar minha sacolinha de roupa e, como eu te falei, e ter aqueles sonhos de que eu ia poder ir embora, mas não pra deixar a minha família. Eu queria ir embora pra poder ganhar um dinheiro pra ajudar a minha mãe. Eu falo isso pra ti como se eu tivesse vivido ontem isso, sabe? Que eu pudesse sair pra ajudar, ter um custo pra ajudar a minha mãe financeiramente, pra que ela não pudesse ir trabalhar. Essa era a minha cabeça, não era nem, tipo, jogar num time ou comprar coisas pra mim. Era só que minha mãe não precisasse trabalhar. Que ela pudesse ficar comigo em casa. E se ela ficasse comigo em casa, ela ia me cuidar. Porque minha mãe é incrível, me dava muito amor, mas infelizmente a gente era muito pobre. Ela precisava ir. Não tinha com quem eu ficar. Eu tinha que me submeter a ficar com pessoas que me faziam mal. E só que hoje foi difícil, como eu te falei, todo esse meu processo eu hoje entender, sabe? E hoje eu já conversei com outras pessoas que talvez já vivenciaram, eu conversei com pessoas mais novas que eu, que para dizer para elas, consegue, é difícil, a gente nunca vai esquecer. Nunca, isso fica, sabe, marcado na nossa história. Mas ainda a gente pode lutar, pode vencer, pode passar por isso, pode deixar, como eu te falo assim, num passado onde não te afete hoje, sabe? Como eu tô te falando, isso ainda vive em mim, só que é algo que hoje eu consigo falar para você abertamente, conversar com outras pessoas sobre isso, mas coisa que ali na minha adolescência foi um conflito muito grande na minha vida, né? E hoje eu não tenho mágoa nenhuma da minha mãe, do meu pai, porque eles não tiveram culpa disso. Eu entendo a situação, que minha mãe precisava, ou ela ficava em casa, ou o que fazia a mãe? Trabalhava no quê? Ela trabalhava de doméstica, assim. E nesse tempo que eu vivia, minha mãe era separada, né? Não tinha. Hoje eu tenho o meu pai, que é meu padrasto, né? Ele me criou desde os 7 anos ali. É o amor da minha vida, ele, né? Uma pessoa de caráter, um homem exemplar. E eu falo que se fosse para casar com um homem, teria que ser um pouquinho que meu pai é. É mesmo? É. Então, se eu não tenho essas coisas que todo homem faz igual, não, cara. Meu pai é um ser humano incrível. Eu tenho meu irmão também, que é um homem incrível, sabe? Então, não generalizo. Tem pessoas, tanto como tem mulheres também, né? Não é o sexo, a sexualidade, o gênero da pessoa, né? Mas é o que tem dentro do coração de cada um, né? Sim. Foi bem difícil pra mim, assim. Mas eu sempre tive essa questão do futebol. Por isso que eu falava, acontecia algo ruim, eu ia pro futebol, porque aquilo me salvava, fazia eu esquecer, sabe? Eu lembro que quando eu deitava na minha cama, no outro dia eu sabia que novamente ia acontecer algo ruim, mas eu sabia que depois eu ia poder chutar minha sacolinha de roupa e 1 hora ia acontecer daquilo passar, né? Passou, teve o tempo, né? Na verdade, essa situação se prolongou até os meus 10 anos, até que, né, teve um fim, né? Graças a Deus isso aconteceu. Mas a minha luta ali de pequena era isso, poder sair desse meio para poder me salvar minha mãe, salvar minha irmã, tinha outras pessoas que também passavam com isso. Eu tenho uma pessoa que também vivenciava junto comigo isso, praticamente com a mesma idade que eu, né?
E hoje a gente às vezes não conversa sobre isso. Eu sou a pessoa mais aberta para falar hoje, sabe? Mas assim... Isso acaba te ajudando, te dá uma força para todo exatamente. dia E seguir, várias vezes eu vivendo. questionei, eu falo para você assim, os meus pais, eles são evangélicos, assim, minha mãe sempre foi assim, dos princípios da igreja, mas antigamente não é como hoje. Hoje, com 2 anos, uma mãe já conversa com um menino, com a menina, ó, aqui você não pode tocar, aqui é errado. Antigamente não. Não é tão antigamente, mas eu falo que você vê, eu tô com 23 anos atrás, entendeu? 20 anos atrás, minha mãe não falava, minha mãe era do interior, era antiga, assim, ela é mais velha, sabe, assim, ela tem uma idade já, então jamais iam falar sobre isso, né? Então, e na minha cabeça, eu, assim, pra mim era errado, porque aquela pessoa fazia algo que eu achava que não era certo, porque aquilo não me fazia bem, mas eu não sabia nem o que era aquilo que estava acontecendo comigo, sabe? Porque eu não via nem os meus pais se abraçando, né? Não existia, eu nunca tive essa vivência. Era criança mesmo, com 10, então, né? 10 que tu disse, né? 8, 9, 10. Ali, na verdade, a minha inocência ali foi muito tirada, né? Naquela idade. Mas hoje eu acredito e eu creio que todas as coisas acontecem por um propósito, né? E hoje, já faz bastante tempo, na verdade, uns 6, 7 anos atrás, que às vezes eu convivo com as pessoas, encontro outras pessoas e que eu não preciso falar, mas às vezes a gente sente, as pessoas conversam com a gente sobre uma situação e às vezes eu já tive situações que eu vi com pessoas assim, sabe, que num último nível, assim, de que não quero mais saber da minha vida. E sempre tem uma solução, sempre há uma saída, sabe? E tirar a tua vida é a última saída. Tu ainda acha que ficou com um papel de ajudar os demais? Eu assim, pra ti, que eu cheguei até um dia a questionar se existia Deus. Se existia realmente Deus, sabe? Eu várias vezes, assim, e eu digo pra ti até ali na minha adolescência, principalmente, se existisse um Deus do porquê. Que a gente fala, porque talvez tu tá apagando isso porque tu fez algo ruim, ou sei lá, tudo que tu faz. E eu falava a Deus, o que eu fiz com 5 anos de idade? O que eu fiz com 6, com 7, com 8? Eu só queria essa resposta, sabe? E mesmo que doa, e tem coisas que às vezes a gente pensa assim, eu não merecia passar por isso. Por quê? Ninguém merece passar por isso, sabe? Mas tem coisas que fogem do nosso controle, fogem da nossa sabedoria. E eu só quero crer que as coisas acontecem por algo maior, mais pra frente acontecer. E resumidamente, mais ou menos é isso, sabe? Sobre ali o período da minha infância. Que por isso que eu, desde pequenininha, tinha na minha cabeça que o futebol, eu ser uma jogadora, iria me salvar daquele situação. E me salvou em vários momentos, com certeza. Kellen, só para a gente contextualizar, tu ouvia jogos em que eram homens jogando no Homens rádio. jogando. Tu tinha alguma referência de que gurias jogavam bola? Eu lembro que quando eu vinha da escola, eu morava a 18 quadras da minha escola. E tinha um vizinho meu que morava uma quadra, às vezes eu passava, às vezes eu estava ali na rua, ele me chamava, ô Marta. Eu não sabia que era a Marta. E eu tinha uns 10, 11 anos e eu ficava brava. E ele falava, ei Martinha. E eu passava assim, mas eu tinha um ódio daquele vizinho, porque eu falava, meu nome é Kelly. Marta, o quê? Será que não me conhece? Muito bom, Kelly. E daí um dia ele passou, e aí Martinha? Aí eu parei brava, gritei com ele, meu nome é Kelly, eu não sou Marta. Ele falou, tu não sabe quem é Marta? Marta é uma jogadora. Eu fiquei quieta assim, né? Não falei nada. Disse, sim, nem sabia que era. Aí teve um evento uma vez que a gente jogava lá na rua e eu sempre ficava sentada ali no murinho com esperança de que se faltasse alguém vão me chamar, né? Mas mesmo que faltasse, não me chamavam. Não chamavam. Aí eu ficava lá com aquela minha bolinha que eu ganhei de retalho do meu pai que eu fiz chutando. Aí teve um dia que chutaram a bola lá, sempre tem a vizinha que não devolve as bolas, né? Isso. Sempre tem. E daí estavam sem bola, só tinha eu com aquela furada. E aquilo, vou emprestar, mas vão me deixar jogar? Aí foi a primeira vez que me deixaram. Sou a dona da bola hoje. Mas não deu muito certo, acho que deu uns 2 minutos, estragaram minha bola, porque... Mas daí ele me chamou... Mas no entorno ali, tu já era conhecida como alguém que jogava a bola, só que os guris... Sim. Não, porque eu jogava melhor que eles. Então ficava feio, né? E quando uma menina jogava, fazia um gol, meu Deus,
Sim. Nossa, tu não pode fazer isso. Foi aí que ele me falou quem era a Marta. Um dia eu fui e perguntei pra ele, e daí ele falou, vou te mostrar. Tinha uma revista, eu nem sei de que ano era. Eu sei que era tipo uma Copa do Mundo que teve, se eu não me engano, 2018, eu não tenho. Ele me mostrou quem era a Marta. E daí tinha a Cristiane também que jogava. E eu falei, Marta, mas sabe que eu quis ser a Cristiane, não quis ser a Marta. Eu quero ser a número 11, a Cristiane, eu falava. Não queria ser a Marta, acho que tanto que ele me traumatizou, que foi um ano me chamando de Marta, que eu não queria ser a Marta. Mas daí foi indo, ele na escola, né? Eu tive muitos títulos ali na escola também. Né? Tu fazia esse trajeto caminhando? Caminhando. Essas 18 quadras? Caminhando. Eu moro ainda na mesma casa, na última rua da Getúlio. E o Emil Glitz ficava ali perto mais afastado, mais ali perto da cidade, digamos assim, né? Sim. Então era de manhã, de tarde, e às vezes que tinha jogos pra olhar, eu ia e voltava. A questão de chegava em casa, eu deixava quando a mãe deixava, né? Porque a mãe às vezes não... Foi a Tonha que conseguiu me inserir, assim, acalmar minha mãe para que eu pudesse jogar, né? Porque... A professora entra com esse papel também. Tem que ir na casa, chamar a mãe. Eu lembro uma vez, eu nunca esqueci uma vez que a Antônia chegou às 5 da tarde me deixar em casa. E ela acho que me pegou às 9, era Copa Dunga. E nós não tinha telefone para avisar. E eu só falei que eu ia jogar bola. E talvez acho que minha mãe achou que eu voltava ao meio-dia. A Tonha chegou, era 5 horas da tarde me trazer, né? Mas foi um absurdo. Coitada da Tonha. Aquele dia ela viu. Desde aquele dia a mãe nunca mais deixava eu jogar bola. Né? Tu vai ir, mas vai estar aqui, tá o horário. Meio que às vezes eu dizia, tenho aulas de tarde. Ia para jogar bola. Sim. Foi... O Emil Glitz, quadra áspera. Quadra de... Cimento? Cimento. Foi toda deixar o cotovelo, mas era joelho. direto. Às vezes eu chegava em casa assim, toda ralada, eu tinha que esconder, né? Porque se eu fui só pra aula, sim. toda machucada. E mas também... em seguida tu fala Copa Dunga. A gente jogou um ano, uma Copa Dunga que teve, acho que se eu não me engano foi isso. Que Abriu pro feminino? Sim, teve. Mas era, assim, 13, 12 anos tinha já. Eu sei que a gente até perdeu aquele jogo que teve. Sim. E ginásio daí aparece na sequência? O ginásio, assim, jogar no ginasião. Foi só depois ali que eu comecei a jogar com a Marli. Mas senão, eu joguei só o Jéricles, mas nunca no ginásio municipal, né? Foi ali depois num torneio com a Marli. Mas eu, assim, eu nunca saía de casa, tanto que o ginasião, pra mim, eu achava que era outra cidade ia ter o ginasião, né? E eu também, a Antônia me botava nas corridas, ganhei muitas corridas pelo Jéricles. Salto em distância. Tu era boa, boa nisso também. É por isso que hoje acho que uma das minhas habilidades é ser rápida jogando bola, né? Sim. Mas ela sempre introduziu muita gente no esporte, ela voltou até a gente no handebol. Eu lembro que a gente jogou um campeonato no handebol que a gente nem sabia nem as regras do handebol, a gente tava cobrando escanteio no handebol. Mas, assim, ela sempre foi muito, assim... E eu sou muito grata, Antônia, por ela ter me apresentado, assim, o esporte dessa maneira. Porque se eu tô aqui também, muito tem dela, sabe, na minha vida, assim. Acho que é a terceira entrevista que alguém cita a Tonha. Tá na hora de trazer a Tonha aqui também. Tá na hora de trazer. Tá na hora de trazer. Kellen jogava sozinha, chutava a bola que não era a bola e foi tendo essa habilidade. Que outro dia eu entrevistei aqui... O cara que foi o grande jogador de futsal de Juiz dos anos 80, que é o Ceretinho. E ele disse, eu peguei essa habilidade porque eu jogava contra meus irmãos menores. 2 ou 13 eu tinha que ficar driblando eles. Fui pegando essa habilidade. Eu não tinha, porque tinha às vezes os meninos, depois de maior que eu jogava, mas eu era até engraçado, porque eu chutava pra mim mesma. E eu tinha na minha cabeça, que eu via no rádio, eu ficava narrando eu mesma jogando. Eu tenho muito isso na minha lembrança. A Kelly tocou pra Kelly, que tocou... É bem engraçado isso, mas era o que eu fazia. Todo mundo fez isso. Só faltava aquela que bate pênalti e corre atacar o pênalti ainda, mas era tipo isso. Sim, mas porque não tinha, né? Depois ali, mais com o tempo, que eu fui tendo mais os amiguinhos meninos, era só menino, eu não tenho lembrança de ter uma menina que jogasse bola comigo lá, era só menino. Tinha na redondeza, ali na escola. Tinha só na escola que daí era mais velha, né? Mas tipo, ali perto do meu bairro não tinha ninguém, era só menino mesmo.
Aí tinha um que era meio meu vizinho, que às vezes ele deixava eu jogar com ele, mas quando os amigos não estavam, porque se os amigos estavam, daí já não podia, acho que menina, né? Claro, Sim. cara. Mas eu aproveitava, daí era meu momento de estrela quando me deixavam jogar. Tu vê só. Sim. Tá, daí na escola aparece a Tonha, os torneios, os campeonatos. Ah, só para não deixar, no atletismo, quais são tuas especialidades aí? A gente no Géreles 4x100, que a gente era campeãs. Eu e a Maikele, as mais rápidas sempre. Eu e a Maikele, assim, ó, até hoje a gente é a dupla dinâmica do ataque da Marli. Né? E sendo sincera, a gente dá muito medo quando a gente entra em campo jogar juntas, sabe? A gente se conhece desde os 11 anos, 12 anos jogando ali na escola junto, né? Não preciso nem se olhar. Exatamente, nem se olhar. A gente se conhece acho que pelo cheiro, assim, né? Pô, que bacana. E a gente começou no revezamento, 4%, tinha outras meninas que daí, né, junto com o nosso quarteto. Sim. E daí, 100 metros que corria, esse eu ganhei bastante. A Maikele já era alguém que tinha mais, assim, distância, longa distância. A Maikele até ganhou bastante também, estaduais, assim, do Géreges. Depois eu fui pro salto em distância, eu ganhei acho que até a fase regional, mas aí eu peguei umas meninas que eu era mirim, daí já consegui, acho que, competir com o juvenil, mas aí já tinha umas meninas muito maiores que eu, né? Eu sempre fui muito miudinha, né? Miúda. Sempre fui demais. Mas foi algo também mas uma lebrezinha também, né? Se precisasse. Os lebrãozinhos chamavam nós. Chamavam? Tá. Tu fica até que ano no EMIL? No EMIL, Tu termina lá, porque o EMIL Não, o EMIL tem ensino fundamental também, mas eu fiquei até o primeiro e segundo ano. Depois eu acabei indo, teve um período que eu fui embora, jogar um tempo ali, né, que não foi muito boa a experiência também. Mas depois eu volto e daí eu termino meu ensino médio junto com o meu técnico que eu fiz de enfermagem, né. Ali que eu acabo terminando também para poder, né, trabalhar nessa área, assim, né. Que é no que tu tá hoje. Eu trabalho, na verdade, num consultório médico, né? Certo. Até eu sou muito grata, até minha chefe, ela me liberou hoje e ela é bem, assim, bem querida nessa parte. Né? Ela não participa muito dos jogos, né? Sim. Mas, assim, o meu final de semana eu posso ir jogar, às vezes eu tenho alguma coisa, algum evento de futebol, às vezes ela me libera na sexta. Então, hoje eu consigo também, com o meu trabalho, né, ter essa flexibilidade, assim, para poder viajar, que às vezes a gente vai viajar agora que nem do Gauchão, às vezes precisa sair na sexta, né? Por isso que muitas das meninas já nem conseguem, né? Por essa questão, tem que trabalhar na sexta, no sábado. Né? Não dá para viver do futebol ainda. Não dá. Vai dar? Para as próximas gerações, espero que sim, tem já. E eu fico muito feliz que hoje já tem escolinha de... Até ontem eu estava vendo que teve uma Copa tal de Danone, que tem as criancinhas jogando já. Mas se tivesse, né, na minha idade, talvez, uma escolinha assim, né? Mas já tem escolinha de 5 anos que já estão, né? As meninas, os meninos já. Mas essa tua geração de poder... Vamos lá, o São Luís, assim como tem que ter um time no Sub-17, no Sub-20, e os guris já são mantidos aqui, já tem contrato profissional, não tem essa expectativa, ou do Elite se profissionalizar ainda mais? Eu acredito que se tiver mais apoio, eu acredito que com o tempo sim. Eu acho que a gente já está crescendo bastante nisso. Né, tem o que eu sei que tem mais a escolinha do Inter e Grêmio, que já tem uma base. A gente agora, o Elite faz uns 2 anos que tá com o Sub-17, né? Acho que tem o Sub-15 também que eles estão. Mas assim, tá crescendo, né? Cidades do interior é mais difícil, né? É difícil já para quem é lá da capital, o Inter e o Grêmio. Então imagina pra gente aqui do interior, né? Com um pouco assim, o financeiro, na verdade, que se a gente tivesse mais financeiramente, nossa, ia ter muito mais portas abertas, assim, né? Para as meninas. E é uma pena porque tem muito talento aí na região, muito talento novinho que se pudesse lapidar essas meninas, sabe? Tanto meninos também, para poder estar numa seleção brasileira, que nem as meninas jogaram agora a Copa do Mundo, né? Mas tem muitas meninas aí, às vezes do interior, que tu nunca nem viu, que talvez seja da mesma maneira que eu, que nunca nem viu ninguém olhando na TV ali, nada, talvez não tem. Claro que agora tem mais facilidade, né? A mídia já tá mais, assim, diferente de como era 20 anos atrás, né? Mas, assim, tem muita gente que eu sei que ainda precisa, sabe, de ter aquele empurrãozinho. E, querendo ou não, essa é a verdade. Tem muito talento aqui na região. Aqui, da nossa região, tem muitas meninas que jogam muita bola, mas, infelizmente, precisa ter alguém atrás, sabe?
um empresário, alguém ali molhando a mão. Tu pode ter o maior talento, mas se tiver, essa é a verdade, se não tiver alguém ali pra te levar até lá, tu não consegue. Certo. Sabe? Ainda tem isso. bastante. Enfrenta, assim como já foi ou continua sendo cada vez mais para entrar num grande clube. Percebe isso. Bom, vamos citar o nome da chefe? Da minha chefe? Claro, a doutora Graciela Lucchesi. Até mora aqui pertinho. Verdade. Sim. Puxa vida. Muito bom. Às vezes o doutor Fernando jogava muita bola. O doutor Fernando Lucchesi, claro, baita jogador. Ele deve falar da montanha pra ti, da escolinha do Gaúcho. Ele vai ser chamado em outubro, doutor. Tem uma história já, doutor Fernando. Ele vai ser chamado em outubro nos 80 anos do Gaúcho. Tem uma homenagem para as escolinhas, eu estou participando disso lá. E o doutor Fernando está lá nas fotos aí da escolinha do Gaúcho. Bem isso. Vamos lá. Tenho olhado esses jogos da Copa, acordou 5 da manhã. Olhei alguns batia com o meu trabalho e não conseguia, mas não sei se eu dava uma olhadinha ali no YouTube, mas olhei sim alguns jogos. E tu vê diferença, assim, foi melhorando também? Eu vi bastante, porque há anos atrás, as seleções, até a questão da Jamaica, né, que ganhou do Brasil ali, era times que na Copa era goleada, né? Até mesmo a seleção anos atrás, né, às vezes umas times assim que já vem crescendo, que tu vê isso na Copa do Mundo, né? Times se classificando para jogar as quartas ali, times que, né, levavam goleadas nos primeiros jogos, né? Então, para te ver como realmente tá crescendo mais, né? Sem dúvida. Vamos mostrar um lance agora aqui, que a gente tem essa edição do jogo mais recente na montanha, que a imagem é um 4K, a gente bota em casa na tela, o Gaúcho parece um engenhão. Sim, tem algum lance legal que tu lembre, que a gente possa mostrar aqui? Aqui no Gaúcho? Deixa eu ver. Desse ano, agora a gente... de algum jogo que foi transmitido aí, pra gente ilustrar algum lance, algum gol. Sim, deixa eu ver. A gente se perde nos jogos aí. Agora, a gente teve um domingo que a gente jogou contra o Juventude. Teve o nosso primeiro jogo foi contra o Guarani, nossa estreia, né? No Gauchão, foi domingo passado, retrasado. A gente ganhou de 7-0, né? Eu consegui fazer 4 gols nesse jogo, né? Tô ali... 4 de 7. Eu tô ali na artilharia do Gauchão, né? Mas ainda nós temos mais jogos pela frente, né? Sim. Pois tem ainda essas diferenças, né? Assim como por vezes sofre goleada, também aplica, né? Sim, aí a gente também sofre, também, não é só os dias de glórias, né? Sim, mas porque isso, acaba chegando que nem no passado, né? Exatamente. Chegaram nas cabeças. Que nem a gente jogou contra o Guarani ali, as meninas levaram 7, estavam meio tristes, mas a gente também se coloca no lugar delas pela lutas que elas têm de estar ali. Vem lá de Bagé, longe, né? É cansativo. E a gente também, quantas vezes a gente já levou goleada, né? E são essas coisas que tem que nos manter forte para que no próximo a gente possa estar melhor. Pode ser, que nem eu falo para as gurias, a gente vai dar o nosso melhor nesse jogo. Pode ser que hoje o melhor não seja suficiente, mas no próximo, entende? É algo que vai crescendo. Ano passado, hoje a gente está com um time, digamos assim, mais unido, melhor. Porque teve campeonatos ano passado que a gente foi jogar com 12 atletas. E eu ainda estava machucada. E a 12 que era para jogar era uma goleira, que entrava ainda para ajudar nós. Questão de trabalho, né? Não tem como. Então é a mesma coisa quando vem o Inter e Grêmio jogar contra nós. É uma diferença, que nem a gente perdeu agora domingo pro Juventude 2-0. Mas a gente é um clube que a gente teve 2 treinos, digamos assim, todo esse ano, contra um time que treina todos os dias, que é um time profissional. Que nem eu falei para eles. E dá jogo, né? Consegue jogar, Sim. Só que chega num momento em que acaba... Sim. A gente não tem, né, o mesmo preparo que elas, né? Que nem eu falei para as gurias, nós terminamos o primeiro tempo, tava 1-0 contra o Juventude. Daí eu falei, olha, bora, para quem trabalha 6, 8 horas no meio da semana, jogar mais 45 minutos não é nada pra gente. Sim. Né? Vamos. Tem a rivalidade óbvia de já se encontrar agora há quantos anos com as mesmas adversárias, Sim. Mas tem também esse respeito da goleada do Inter, do Grêmio, ou tem a provocação, daí vamos fazer mais em vocês, ou tem assim algo que é um pouco mais de compreensão, esse olhar que você está tendo contra as adversárias que são goleadas. Tu sabe que alguns anos atrás a gente tinha mais aquilo de
de ganhar, e não importa quem era, mas acho que vai passando o tempo, assim, tu vai se colocando mais no lugar das outras pessoas. E o Inter e o Grêmio, ele também, às vezes, teve um ano que colocou 12 na gente, né? 12 gols, mas nem em momentos nos cumprimenta, porque sabem da nossa luta. Para elas estar ali, elas também não é fácil para elas. Às vezes tem meninas que estão ali, às vezes, 5 anos no Inter, no Grêmio, e os outros anos que elas tiveram que batalhar e sofrer lá atrás. Então, acho que elas sabem da nossa luta. Elas vivem isso, não é porque jogam no time profissional. Né? Porque a gente não é valorizado como devia. Eu acho que essa Copa do Mundo que teve, das meninas ter saído na primeira fase, nossa, repercutiu negativamente pro futebol feminino. Não por elas, fizeram o papel delas. Infelizmente, perderam. Acontece, né? Poderia ganhar, como não. Mas pela questão do machismo, né? Que não é lugar de mulher, perdendo tempo, né? A federação, tendo o Campeonato Gaúcho esse ano, sabe? Muita coisa. Ano passado a gente escutou muita coisa também, né? Falando sobre isso, que é perca de tempo, né? O futebol feminino, que não é o lugar da mulher. Ainda a gente escuta diariamente Precisa isso. ainda enfrentar isso, não é está diário, superado. Não. Mas já evoluímos, sim, com certeza. A gente já consegue, né? Hoje está jogando o Campeonato Gaúcho, né? Hoje a gente está aqui jogando, né? O Santo Ângelo, o Ijuí, né? Que é essa mescla do Elite, tá jogando o Campeonato Gaúcho. Tem as gurias que eu admiro bastante também, são as gurias ali do Flamengo, do Yucumã. Também tem uma luta gigante delas, sabe? Então, assim, a gente que vive, principalmente eu falo do interior, porque é o que eu convivo e que eu, assim, vejo das meninas, né? É uma batalha diária que a gente tem todos os dias, sabe? E é o que, na verdade, nos mantém mais forte. Eu acho que se fosse tudo muito fácil, também não ia ter graça, né? Acho que a gente... É necessário os dias tristes, é necessário a gente, né, ter esse dia assim, para que quando a gente tiver o dia bom, né, o dia de alegria, a gente valorizar muito mais, né, do que... Tu sabe que, agora tô falando em machismo, eu trago para mim, tem coisas assim que tava na minha cara, né, porque eu também não gostava do futebol feminino, mas no meu tempo não tinha a guria que quisesse jogar, e eu não sei que reação eu teria, eu tenho só irmãs. Sim. Tá? E meu pai tinha todo um direcionamento: tu não trate mal as gurias. Sim. Se eu fizer aqui as frases do velho, nós vamos uma semana de orientações quando ia numa reunião dançante, né? Que tu cuida isso, tu cuida aquilo. Sempre esse olhar, né? Não esquece que tu tem irmã, né? Então eu tinha isso. Mas do futebol, o que não me agradava era, por exemplo, eu fui goleiro amador. Sim. Eu não gostava do salto das gurias no gol, eu achava assim muito não parecia sem nenhum preparo, sem nenhum treinamento. E isso para mim, assim, nos últimos anos, porque eu olho o Campeonato Paulista, dá para olhar, a gente brinca, né? Já dá para olhar, né? Estou aqui sacaneando, né, nessa expressão, mas para dizer isso, como evoluiu, né? Eu vi jogo de vocês na montanha, né? Dá para olhar o jogo, dá para botar na TV e não ter salto aos olhos, né? Que é muito nível assim baixo. Não, vocês dominam, mata no peito, leva, dribla, rouba a bola, saem jogando, as zagueiras, posicionamento, né? Não é aquela coisa de colégio, de correr todo mundo. Isso ficou lá para trás. Isso é a importância do apoio no futebol, não só no futebol, mas que a gente fala, né, sobre isso, mas isso é o apoio de ter o futebol. Se ninguém apoiasse o futebol feminino, se não tivesse alguém ali taticamente inteligente para ajudar, é a mesma coisa o masculino. Se não tivesse alguém inteligente para te ajudar no futebol, é assim que você tem que... Tu ia olhar um time de futebol de homem? Meu Deus! Meu Deus! É importante ter quem te motive, quem te ajude, né? Ter ali um treinador bom que vai te orientar. Fundamentos agora me veio a palavra. Te ensinar os fundamentos, porque é a mesma coisa não ter alguém que ensine um fundamento para um homem jogar futebol. Vai cair, o goleiro vai cair feio. Exatamente, por isso que hoje o nível do futebol feminino está assim aumentando, a qualidade está sendo melhor, porque sim, está tendo mais incentivo, está tendo pessoas que estão apoiando, estão ajudando, né? Que nem nós no Elite ali, a gente tem um preparador físico, a gente tem uma massoterapeuta, a gente tem o nosso preparador de goleiro, que ajuda bastante a Jaca, que a Jaca é a nossa estrela também, né, a nossa goleira. Então, hoje a gente consegue ter também, sabe, isso, umas coisas que também há muito tempo atrás, coisas que alguns clubes também não têm, né? Então, acaba querendo não, a qualidade sendo baixa, né? Porque tu não tem quem pra te dar aquele direcionamento, né? Vamos lá.
conta um pouco dessas viagens, né? Para jogar fora, eu lembro de uma matéria da Zero Hora, né? De uma atleta que foi amamentando. Maikele. Foi ela? Uhum. Puxa Maikele. vida, aquilo o repórter acompanhou, ficou monitorando. E eu falo, ela tem 2 menininhas, eu até sou Dinda de uma da mais nova dela. E ela tem 2 meninas, eu falo, cada vez que ela tem uma menina, ela joga melhor. Ele ser ao contrário, né? Sim. Ela sempre fala, eu jogando, eu tenho mãe de 2 cesáreas, mas dá olé e muita gente. Tu pode olhar um jogo dela. Sim. Que nem às vezes a mãe Kelly também trabalha, tem as menininhas dela e ela não tem tempo também de treinar, né? De fazer um preparo, então a gente, na verdade, vai jogar. Sim. Sabe, quem olha assim, mas a gente só pega e vai jogar. Sim. A gente não, o que a gente pode fazer fora. Durante a semana não tem, o que tu faz é individual. Individual, dar uma corrida ali antes de trabalhar, ou depois correr um pouquinho, uma academia, e só, né? Mas de resto, e às vezes assim, tu vai olhar lá da Olen que tá treinando todo dia ali. Já tem 2 gurias. 2 meninas. Eu falo, meu Deus, se tu tiver mais uma, vai pra seleção, então. Mas é verdade. Foi ela, então, que ficou marcada. Nós temos outras meninas também, tem a Gabi, a Gabizinha, a Gabi Guedes, que é de Juricaba, ela também tem 2 crianças, nós também joga melhor do que quem não tem, eu fico. E aí, essa organização de vocês para ver quem consegue ir para um jogo como Bagé ou Porto Alegre. Até agora, nesse final de semana, nós temos pra Viamão, né? Tem um jogo contra o Providal. Mas tem que ir no dia anterior. A gente vai já no sábado, né? Certo. Sai no sábado, assim. Tem essa dificuldade também, né? Tanto Hotel. do trabalho, como também das que tem as crianças, né? Assim, sair 2 dias às de vezes casa. os pais também, né, não querem ficar só, porque às vezes as crianças querem mais a mãe, né? Daí, o pai fica com um, daí leva a outra, que não tá falando com a Gabi. A Gabi vou ter que levar um deles. Eu falei, leva um, deixa um com o pai, né? Tem que nivelar ali, querendo ou não. Tem isso. Mas tem bastante essa dificuldade também, né? Dessa questão, né? Quem já tem os filhos também, de poder ir, né? Assim, mas o mínimo de estrutura tem. Hotel, não, a gente agora sim a gente tem. Não chegar no dia do jogo. Não, hoje a gente tem, mas já aconteceu várias vezes. A gente tem que jogar no domingo e sair sábado de madrugada, chegar domingo de manhã, almoçar e jogar. Mas hoje a gente consegue sair um dia antes, a gente chega num hotel, a gente dorme, né? Mas ele conseguiu já, a gente vai comer em um restaurante já, né? Antes a gente dormia em escola, debaixo da arquibancada do ginásio, né? Passou por tudo isso. Mas a Marli sempre ali ajudando. Eu sempre falo, a Marli é pioneira pra mim do futebol feminino, sabe? Sempre batalhando, que nem falar, aniversário de casamento, aniversário de filho, a Marli tava lá no jogo. Coitados dos filhos do marido, ficava pra depois. E ela ia atrás do futebol, sempre. Eu lembro da Marli, sabe, nessa parte, assim, sempre correndo atrás, sabe? E briga por vocês, compra todas. Né? Eu lembro que, assim, o Campeonato Gaúcho, que é os destaques, Inter e Grêmio, não existia Inter e Grêmio quando a Marli lutava pelo futebol, pelo Campeonato Gaúcho. Não tinha. E a Marli tava ali lutando, tava ali levando nós, tava ali se dobrando, né? Tem um tempo que a Marli comprou até uma Kombi pra gente poder ir pro jogo. A tal da Raimunda. Aí a gente, foram de Kombi, viajaram de Kombi. A gente jogando de Kombi. Às vezes ficava pelo meio da estrada, a gente tinha que resgatar nós, né? Senão não é Kombi. E ela tem até hoje, ela quer reformar agora, aqui mais próximo a gente vai, né? Que é isso, cara? Passou por tudo isso. Tá. No campo, teu compromisso é gauchão com o Elite esse ano. A minha prioridade no momento é o Campeonato Gaúcho. Tem outros, né, jogos que tem futsal, mas no campo, por exemplo, quem jogou amador aqui ainda continua, joga em várias cidades, ganha uma grana extra para ir no domingo. Isso passa também, né? Mas a Kellen vai jogar no Campeonato de Santo Augusto. Sim, tem direto esses joguinhos extras no meio da semana, de noite, né? É o que nos mantém, às vezes, ali, né? No futsal daí. Então conta um pouco sobre isso, futsal, na região. Tem bastante as regiões aqui que chamam a gente pra jogar. Até agora a gente tá jogando um campeonato ali em Guarani. Tem outros que é em Erval Seca, mais ali, sabe? Sim, Guarani das Missões, Erval Seco. Sim. No meio de semana. Portela, E às vezes, vai assim, às vezes tinha, até sexta passada eu acabei não indo porque nós ia chegar 3 da manhã, né? E de volta. E depois tem que ir jogos, então tem que dar, né?
uma priorizada no momento. Então, no momento é o Campeonato Gaúcho, né? E esses de futsal fora, dá um extra no orçamento? Sim, dá uma ajuda legal. Hoje dá, né? Hoje consegue, sim, mas é muito tempo. E vão mais gurias daqui? Vão. Tem as meninas, a maioria da Marli, né? Que eles dão prioridade chamar as gurias da Marli. Aqui, teve, na verdade... As gurias da Marli são as que há mais tempo estão com ela. Eu, a Maikele, a Jaca... Né, a Gabizinha de Juricaba, tem a Isa de Santo Antônio. São identificadas como as gurias da Marli. Tanto que vários, assim, que eu acho que é injusto, teve várias situações aqui na região. Tento entender, mas por um lado fico meio assim, que proibiram a gente de jogar Bozano, cidades aqui mais da Redondosa, porque a gente jogava pra Marli. Então, jogadoras da Marli são proibidas de jogar alguns campeonatos aqui da região mais próxima. Não. Sim. Porque ganham, daí é desigual. Mas é que é uma questão assim, a gente não é profissional. Né? Eu acho que tu tá tirando quem gosta de jogar só porque joga bem, isso não é legal. Porque a gente, quando vai jogar com o Inter e Grêmio, a gente perde, leva goleada e nem por isso a gente desiste de jogar. São atração na cidade daí, né? Porque são as gurias. Mas aí, então, às vezes, a Marli pega os jogos pra gente... Tem município que vocês não... Na verdade, assim, são... que a maioria dos municípios mais do interior chamam times da região, porque não tem muitos times da cidade, né? Então, às vezes, acabam os times ali da região. O time de Juiz não pode, as meninas de Juiz não... se foi... Parece que eu tô vendo. Se o time da Marli for se inscrever, a gente não joga. Então, eles preferem ter as outras meninas, né, do que... Tu também, Rosana, quando jogava, era assim? Tu era meio guria da Marli, não era tanta... Não era essa bola toda? A Rosana... do voleibol. Mas tu também no voleibol... No vôlei, basquete. Olha, no vôlei a gente... Qual é a tua estatura, Kellen? Eu tenho 1,60. 1,60. Não dá muito pro vôlei, não. Tamanho do Messi. Mas as gurias do futebol, tem alguma com essa estatura da seleção? Tem a Debinha até acho que é mais pequena que eu, ela atacante. Que faz muito gol de cabeça. Puxa, eu até fiz agora 2 gols que fiz de cabeça agora quando o Guarani. Tu é essa artilheira? Tu tá com 4, tu disse? Com 4, Num jogo. Vocês jogaram 3 já? Jogamos 2, a gente tá com 1 ainda. Tá. Que ficou pra trás. Ficou pra trás. Tá. E dá para fazer uma campanha melhor que a do ano passado? É impossível repetir? Eu pretendo, porque na verdade ano passado ali, quando chegou na segunda fase, eu acabei me machucando, né? Então, o que tu machucou? Eu tive uma ruptura na minha coxa, então brincando. foi ali quando digamos que eu tava no auge, né? Sim, eu acabei me machucando, fiquei fora de uns 3 jogos ali, daí eu consegui jogar mais a final do interior, a gente teve contra a Juventude, mas eu ainda assim não estava bem. Fui pela garra mesmo, de querer estar ali jogando uma final, né? Mas... Jogou depois de uma semana de tratamento. Sim, assim, direto, diário ali eu fazendo, né? Tá, para não esquecer também, tem ainda uma outra questão, mas a tua rotina em termos de atividade, é academia? Tu faz o quê? Eu corro os dias que eu posso, assim, né? Mas chega ao quê? 3 dias da semana, consegue? Eu treino no final de semana, eu gosto de dar bastante bike, assim, no final de semana, eu gosto de fazer pedal, assim. Certo. Na academia, e na frente de casa, eles correm um pouco por ali. Mas é isso, assim, né? Sim, ainda tem os futsal. E daí tem esses futsal, mas às vezes a gente tem que dar um descanso, né? Que a gente não é de ferro também, né? E a gente trabalha também, né? Acaba cansando. Né? E também a cabeça da gente também cansa, né? Sim. Tem que estar em sintonia os dois, né? Mas o teu momento, tu definiria como? É o ano, assim, para explodir, para já 28, tu disse que tem, né? Tá num momento, assim, super bom, fisicamente, tecnicamente. A gente sempre pretende buscar evoluir mais, né? Essa questão, eu pretendo espero, né? Que se for a vontade de Deus, a gente fazer um campeonato bom, né? Em busca, porque assim, eu jogo em equipe, né? Acho que para o time brilhar precisa ter um conjunto, não é só eu, não é só Jacaré, Mãe Kelly, né? A gente é uma equipe, então não tem essa individualidade. Mas para mim tá no bom momento, meu time também tem que estar em sintonia e as coisas fluírem, né? Certo. Agora me diz, a gente já tratou um pouco disso, que foi o assunto do incentivo, do apoio. Tu percebe assim uma possibilidade, se o olhar do município fosse maior para o futsal feminino, para uma competição feminina amadora aqui da cidade, ou que tivesse um incentivo para colocar um time
e Juiense, que queira ou não, a gente não é do Elite. O Elite é nosso rival de Santo Ângelo, eu que sou velho, eu não gosto do Elite, aquele preto e branco, é lindo. O uniforme é muito lindo, né? Esse uniforme do Elite é muito lindo, com aquela estrela vermelha, certo? Tem, né? É uma estrela, né? Mas é o rival, é como o Guarani de Cruz Alto, Nacional, e eles vêm aqui, o Elite vem aqui, o Steglis louco, aquele vem aqui, bota o time, o gaúcho empresta e é autorizado a jogar. Poderia, tu acha que seria bem diferente, teria um boom aqui, teria ainda espaço para explodir esses... Seria importante, na verdade, ter mais o apoio, né? Porque eu sei que, tanto que tinha a escolinha de base São Luís feminina, que fechou, certo. Né? Então, ali, qual o incentivo, né, que tu tá dando ao feminino, à cidade de Juí? Tu fala como um clube profissional, como São Luís. Exatamente. Que, infelizmente, felizmente, né, também pela situação, eu falo infelizmente por Juí, mas felizmente porque a gente tá num clube hoje, que também nos ajuda, mas eu acho que não teve, ao ponto de Juí chegar para Marli e falar, ó, vamos acreditar, a gente acredita em vocês, vamos dar apoio para vocês, o que vocês precisarem, nós estamos aqui. Acho que eu tenho certeza que se tivesse isso, nós com certeza hoje a gente talvez não estaria por Elite, mas por representando a cidade de Juí. Claro que a maioria dos atletas também, que eu falei, são daqui, mas eu acho que não teve esse apoio suficiente para a Marli conseguir fechar, né, isso. Porque nós jogamos outros campeonatos gaúchos também por Esporte Clube Juí, que é o time da Marli. A gente já teve, só que a Marli passou por muitas mais dificuldades, porque era só ela. Na verdade, a Marli se vira nos 30, sabe, pela gente. Então, acho que teve mais facilidade da Marli fazer essa parceria com a Elite ali de Santo Ângelo, que acolheu muita gente, sabe? Eu também estou grata pela oportunidade deles e pela história que a gente está fazendo pelo clube, porque eles ajudam a gente bastante. Eu acho que sim, falta bastante incentivo ainda aqui da cidade de Juí. Eu acho que precisava ter mais categoria de base feminina também, o próprio São Luís manter, sabe? Porque tem muitas meninas aí que, sabe, como eu te falei, tiver um incentivo, uma oportunidade, só falta oportunidade. Eu hoje estou com 28 anos de idade, mas eu gostaria de... Eu falo pra ti que eu tive muita oportunidade no ano passado, mas eu queria ter as oportunidades que hoje meninas podem ter, mas é que não são vistas, né? Não. E mesmo que são vistas, tu vai ter que molhar a mão deles com dinheiro, essa é a verdade, pra te levarem lá em cima, sabe? E infelizmente ainda acontece muito isso. Eu espero, e eu vejo que tá evoluindo, mas eu espero que evolua muito mais, porque tá evoluindo, mas na lenta ainda, sabe? Por tudo, pela luta e por tudo que vem a luta do futebol feminino, né? Porque teve anos, acho que 60 anos atrás, que era proibido o futebol feminino no Brasil, né? Então as primeiras Copas ali foi em 1900, acho que mais ou menos, e começou realmente o Brasil entrou ali numa competição olímpica, né? Então, pra te ver quanto tempo, né, foi isso, assim, pra conseguir. É claro que a gente já tá evoluindo bastante, hoje a gente já vê jogos da seleção brasileira na TV, né? Coisa que eu nunca via quando era mais nova. E com audiência. Fazendo favor. E hoje tem times, a gente jogando gauchão, né? Olha times aqui do interior, o Santo Ângelo, Elite, Juí, na verdade, também. A gente representa em Juí também. Só que, infelizmente, não teve o nome de Juí, mas a gente também representa a nossa cidade. Claro que sim. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, aqui da região. Ser juiense, né? Eu moro aqui, me criei, nasci aqui, então minha vida é aqui. Então, tantas outras cidades que tem aqui na região, eu falo bastante também ali do Flamengo, né, das gurias do Comã, então é uma luta que a gente tem, sabe, precisa crescer muito mais, que nem ano 2021, se eu não me engano, que foi que acho que o Flamengo ali ficou campeão do interior, que foi ali que teve a mídia em cima delas, que puderam ver que tinha pessoas indígenas jogando. Tenente Portela. É isso, mas se não tivesse... Até hoje talvez não iam saber quem eram elas. Então, muita luta do time também, delas lá lutando, batalhando. E eu, assim, eu até tive uma conversa um dia com o pessoal da administração deles lá, porque eu não vejo time do interior ou os times, o feminino como um time rival. Claro que quando eu estiver dentro do campo, nunca vou querer perder. Eu vou jogar pra ganhar. Sim. Mas quando o juiz apita, tu batalha comigo do mesmo jeito. Tu é minha colega de jogo. Tu vai sair daqui, vai chegar e amanhã tu vai trabalhar cedo. Tu não vai ganhar nada por isso. Sabe, tu tá batalhando, lutando ali porque tu ama isso. Sabe, dentro de campo não vou perder pra você. Não vou. Mas depois, fora, se abraça porque tu luta junto comigo. Sabe, vocês vivenciam a mesma dor que a gente. Sabe, então hoje, que nem hoje tô te falando sobre o futebol feminino, tu pode... sabe, é difícil, é complicado, mas só quem vive. É só quem vive diariamente, é quem joga o futebol feminino, sabe? Uma coisa é tu respeita, tu entende, né?
que a gente fala, eu sei como é que é, mas quem vive, quem participa do esporte, né? Principalmente time do interior. Até entrar em campo e... É difícil, sabe? O que a gente precisa renunciar, né? Pra não ganhar nada. E eu falo às vezes que tem uns que estão ganhando milhões, que às vezes tu olha dentro, meu Deus, estão ali só por ganhar dinheiro. A gente faz porque a gente ama. É só essa palavra. A gente joga o futebol, joga o Campeonato Gaúcho, os times do interior, porque amam isso que fazem. Porque a Mari ama, porque as jogadoras amam, as atletas, comissão técnica do time do interior, não porque ganha. Tu não sobrevive ganhando R$50 numa partida. Isso não dá pra fazer nada. Às vezes, muitas vezes a gente pagava até a gasolina pra ir pro jogo, só porque a gente gosta. Então é uma realidade bem difícil, mas eu quero muito, muito, muito. E se eu pudesse, talvez um dia fazer alguma coisa pro futebol, crescer, ajudar, sabe? E que nem eu falo, assim, das oportunidades que eu já tive na minha vida, assim, que se hoje as meninas, sabe, que aproveitem, sabe, isso, de se tiver alguém ali que nem eu falar, se teu filho gosta de futebol, se a tua filha gosta, incentiva, aproveita, leva no jogo, vai com ela, sabe, se é o sonho dela. Acho que no momento que tu tem um filho, tem que ter essa vontade de ter isso, tem um filho, tu vai também viver pro teu filho. Não dá pra viver do jeito que tu quiser. Sabe, se teu filho tem um sonho, acredita nele, batalha, se for algo correto, que vai fazer bem, né, também, batalha, incentiva, luta pelo sonho, porque depois vai passar um tempo e assim como eu tenho isso um pouco, sabe, que tu vai se arrepender. Sabe, tu vai ter arrependimento. Eu falo pra ti que depois de ali, com 14, 15 anos, eu tive algumas oportunidades. Eu tive duas convocações pra seleção brasileira com 14 anos de idade. E minha família... Na Sub-15? Sub-15, 16. E? Convocação e uma pré-convocação. E eu não fui. Uma, porque eu era de menor. Minha família não me incentivava isso. Tanto que quando me chamaram para um clube profissional, eu tinha 19 anos. Ia fazer 19. Daí eu fui, né? Porque já me mandava. Mas aí foi uma realidade bem difícil pra mim também. Aí porque enfrenta isso. Eu fui... Aonde era? Eu não vou citar o nome do clube, nem mais ou menos por causa que é bem complicada a situação que aconteceu. Por isso que eu falei que eu tive uma experiência... Rio Grande do Sul. Não era aqui. Fora do estado. Fora do estado. Eu fui pra um time profissionalmente pra jogar, assim. Eu tinha feito 19 anos, eu acho. Não lembro, mas era nessa... Sei que eu era de maior, eu falei, agora eu vou, né? E, na verdade, foi uma realidade bem diferente pra mim, né? Por isso que eu te falei que ainda a mulher é vista como um objeto sexual. E acontece muito isso. O time era usado pra... tipo um time que... Não vou citar não, porque ele é bem visto ainda aqui no quadro Brasil. E... É um time que tem representante história, no futebol masculino? Tem. Joga campeonato brasileiro? Sim, tem. A cidade tem, mas assim, ó, mudou totalmente a direção, né? Porque isso faz quase 10 anos atrás, tá? Mudou bem a direção. Foi sozinha? Tanto que naquele ano que passou, deu um estouro naquele time sobre essa situação que tinha acontecido. Porque as meninas estavam ali, ó, pra te subir, pra te ficar no clube, tu vai ser submetida a isso. Eu lembro que eu tava um mês no clube e o dirigente me chamou e falou, ó, vamos sentar aqui, tu sabe como é que funciona, né? Aqui o clube. E eu, inocentemente, né, falando... Ah, sim, porque eles davam um estudo pra ti. Não tinha a menor ideia. Davam um estudo pra ti. Não foi tinha preparada pra... Não. Então que eu fui assim, ó, tipo, vou realizar agora o meu sonho. Meu Deus. E daí eu cheguei lá e ele chegou lá, assim que funciona, pra te ficar no clube é tal situação. E tu tem uma semana pra te pensar. Eu lembro que eu saí daquela sala, eu peguei meu telefone e liguei pra minha mãe chorando, desesperada. Mãe, eu quero ir embora daqui. Deu 3, 4 dias, eu voltei embora, eu falei, nunca mais quero saber do futebol na minha vida. Daí ainda deu esse impacto pra ti. Eu falei, nunca mais eu quero saber de futebol, nunca mais eu quero saber de bola, nunca mais. Foi aí que eu voltei e comecei a fazer o técnico de enfermagem, que também amo muito a área da saúde, né? Foi algo que me colocou ali, mas daí depois passou acho que um ano, eu voltei mais incentivando ali, voltei a jogar, mas foi uma situação assim, então tipo assim, acho que toda a minha esperança que eu tive, tudo que eu pensava naquele momento, eu fui novamente frustrada. Só me diz, esse canalha aí pagou por isso? Tu acompanhou esses noticiários? Eu sei que a direção foi toda trocada do clube, tá? Não fiz questão de saber. A única coisa que quando eu fiquei aquele tempo sabendo, fiquei que descobriram as situações, fecharam o clube, tanto que mudaram, o nome do time já não é mais o mesmo, teve uma mudança. Mas... eu não sei da pessoa, sei o nome dele até hoje, mas não sei o que faz, não quero saber também. Espero que, né, tenha mudado de vida, não sei também. Mas, como eu te falo, isso é uma coisa que aconteceu comigo há 10 anos atrás.
E eu tenho certeza que acontece ainda hoje. E essa é a verdade. E eu não falo pra ti só do futebol feminino. Masculino também acontece. Não generalizo, não são todos. Tem muito clube sério, muito clube com profissionais excelentes. Mas tem que ficar de olho aberto. Mas tem que cuidar. Por isso que eu falo com os pais, se tem um filho que quer jogar futebol, incentiva. Vai junto, batalha junto, esteja em cima também, sabe? Quem que vai treinar, quem que vai te levar, pra onde você vai, né? Se é isso que você quer, sabe? Incentiva, não simplesmente deixa que vai. Não que a minha mãe tenha feito isso, eu fui por minha escolha, né? Mas foi uma realidade assim diferente, porque eu tava com aquela emoção de que agora vou realizar meu maior sonho. Então fui muito frustrada. Tu já tinha 19, tu já tinha uma certa experiência. E não te passou pela cabeça que podia ter essa armação. Eu assim, ó, já ouvia falar. Até a Marli muitas vezes já tinha me falado, já. Sim. A Marli falava, esses clubes aí, tal menino, isso aqui, tal, os nomes. Eu falava, não deve ser. Até eu ver que alguns, né, não são todos, não falo, como eu digo, Infantil 19 tem muitos times profissionais, assim, profissionais corretos, excelentes, clubes, assim, sabe? Mas foi uma experiência minha, né? Não falo no geral. Foi uma experiência minha que eu tive que ali desencadeou nunca mais o futebol na minha vida. Nunca mais eu querer, sabe? Aquilo profissionalmente na minha vida. Ano passado foi um ano, assim, muito... que eu tive muitas experiências, troquei muita experiência com pessoas, desde quando saiu aquele meu vídeo da federação ali, né, da questão da bola, né, então muitas pessoas me chamaram, conversaram comigo, fiz algumas entrevistas, alguns podcasts, teve até um pessoal que me chamou, na verdade, para fazer um documentário, até esses anos esse mês de fevereiro eles me chamaram, né, se eu tinha interesse, a gente tá meio conversando para ver na final do Gauchão, né, a gente vê sobre isso. Mas, assim, foi uma experiência muito boa pra mim, porque eu tava aquele ano ali, 2022, assim, bem pra baixo, né? Porque há 2 anos atrás eu acabei meio que ficando, assim, acabei descobrindo que eu tinha uma doença autoimune, né? Então, já começou a me limitar muito o futebol na minha vida, né? Eu não jogava mais como era antes, né? Já sentia muitas dores, já começou a me afetar bastante, então aquilo, assim, a única coisa que eu gostava mais era o futebol, né? E daí já não conseguia fazer, baque, né? Então eu fiquei meio que, assim, bem pra baixo. Daí foi ali que a Marli falou, vai lá fazer alguma coisa pra federação, vai distrair tua cabeça. Foi ali que, sabe, abriu de novo, assim, eu, sabe, conheci muitas pessoas legais lá também. Muito bom. E tu tinha que ter sido a nossa entrevista número 1 e não a 60, então mais um pedido de desculpa. Muito obrigado, Kellen, por ter dedicado essa hora aqui para o tempo todo, que também é um projeto que patina e vai indo, e a gente vai pedalando. Baita história, muito obrigado. Obrigada a você. Fica firme, conta com a gente. Vamos denunciar esses canalhas aí toda vez que precisar. Né? E eu deixo também essa questão, né? Se às vezes tem alguém que já passou por isso, ou que às vezes está vivenciando, acho que a importância, não só no meio do futebol, né? Mas isso acontece dentro da tua casa. Às vezes acontece assim, até com o teu esposo, com o teu marido. Não falo só do homem. Às vezes pode ser que a mulher também faça, né? A mulher também pode fazer isso. Mas assim, tem tantos meios aí que você pode denunciar, que tu pode apoio, que tu tem acolhimento, sabe? Eu tive muito acolhimento depois de um tempo também. Então, não tá sozinha. Tem muita gente aí, sabe, do teu lado para ajudar, quem precisa, né, nesse meio. Então, acho que quem puder, sabe, sempre assim, agir corretamente, mas de que uma maneira acolhedora também, que a gente, mulher, não se sinta sozinha, sabe? Nós, mulheres, precisamos, sim, lutar umas pelas outras, porque acho que a dor da mulher, a gente tendo empatia de se colocar no lugar da outra também, automaticamente a gente sente junto, sabe? Tem que ser uma luta diária, não só, que nem eu falo para as gurias do futebol, nós, mulheres, precisamos se unir, essa é a verdade. E eu falo também da questão do futebol feminino, pela questão de que eu vejo muitas mulheres também, que não apoiam o futebol feminino, sabe? E eu só posso pedir, assim, a questão, se a gente quer um apoio, se a gente quer apoio de mulheres dentro de campo, se a gente quiser que apoiem a gente precisa ser exemplo lá dentro de campo, sabe? Preciso ser exemplo do que eu quero, sabe? Então, eu não posso pedir algo pra você se eu não sou exemplo do que eu tô falando. Tá? E eu fico muito feliz pela oportunidade de poder falar um pouco da história, falar um pouco de futebol feminino, que é o que eu amo, né, na minha vida. E muito sucesso para vocês aqui, o que precisarem também, né? A gente está sempre à disposição. Muito bom. Histórias de vida. A Martinha, não, tu é a
Cristiane? A Cristiane, a Kellen de Moraes, aqui com a gente no tempo todo. Compartilhe a entrevista, pode curtir, pode se inscrever no canal e tá muito bacana. Cada entrevista a gente tem um número legal. Como eu tenho brincado, outro dia brinquei com os colegas lá da Unigi FM, eu não sou o Roberto Carlos que quer ter 1 milhão de amigos, eu só quero alguns inscritos a mais, eu só tenho vocês, eu tenho a Terra Vermelha e a Kellen tem a todos nós, ninguém solta a mão dessas gurias do futebol feminino, mesmo com atraso, né, o nosso reconhecimento aqui, tá? Obrigada. Até a próxima, moçada!